Olá, meus amigos, aqui é o Pablo. Hoje sou responsável para a nossa reflexão aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Vamos lá então para o nosso tema, que é a caridade é a alma do Espiritismo. Eu encontrei esse tema, esse assunto, na capa desse livro que aparece aí no slide, na apresentação. Pode ver que lá em cima no título está assim, a caridade é a alma do Espiritismo. Então, é o primeiro capítulo que vai falar sobre a caridade e que me chamou a atenção. E esses textos aí são um resumo, né? São uma coleção da Revista Espírita. Ó, textos valiosos da Revista Espírita. Então, pesquisando, né, nessa obra, também no Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei que ele vai falar sempre sobre a caridade beneficente e a caridade benevolente. Então, essa primeira parte, ela é um discurso feita por Allan Kardec numa resposta. Ele está respondendo a pergunta: o que é se o Espiritismo é uma religião? Lá ele vai falar isso em 7 páginas, né? Não é uma resposta simples. Mas ali ele traz um discurso. E esse título da palestra, e caridade beneficente e caridade benevolente, está nesse discurso. Então ele vai dizer que a caridade é a alma do Espiritismo. E ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão porque se pode dizer: não há verdadeiro espírita sem caridade. Vejam só. Então, o campo da caridade, ele é muito vasto, de acordo com Allan Kardec. Compreende 2 grandes divisões, que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Então, seria como se fosse um resumo, né? Então, na pesquisa que eu fiz, nessas referências, ela realmente vai ser sempre dividida nessas 2 partes. Caridade moral e caridade material, né? Beneficente e benevolente. Isso nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1858, que é essa primeira parte do livro ali, onde São Vicente de Paulo traz sobre a caridade. Depois ele vem de novo em 59, mas como assinatura Vicente de Paulo, mas é o mesmo espírito, falando sobre isso. E daí no ano de 1960, no outubro, vem a irmã Rosália, falando sobre caridade moral e material. Depois São Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Adolfo, bispo de Argel, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre a beneficência. E depois na questão 886 também do Livro dos Espíritos. Essas são as nossas referências. Então, o que eu achei importante a gente fazer? Trazer aqui a biografia desses espíritos que trouxeram informações sobre a caridade. Porque não é mais interessante a gente, sabendo quem foi aquela pessoa, e depois analisar o texto dela, fica diferente. Porque conforme a pessoa deu o exemplo, vivenciou aquilo, ela pode ter mais referência para poder falar, né? Então, mais experiências para poder falar daquilo. Ela já vivenciou muitas situações. Então, vejam só. São Vicente de Paulo, que era o padre Vicente depois, nasceu em 24 de abril de 1581, em Pouy, sul da França, sul de Paris. Estudou teologia na Universidade de Toulouse. Foi ordenado sacerdote aos 19 anos. E olha só o que ele fez. Fundou a Congregação da Missão, Companhia das Filhas de Caridade e a Confraria do Rosário. Então essa Congregação da Missão, hoje ela é uma sociedade de vida apostólica com atualmente quase 4.000 membros, presente em diversos países e atuando em missões, seminários, paróquias, colégios e obras diversas de serviços aos pobres. Companhia das Filhas de Caridade, Movimento das Senhoras de Caridade, atualmente Filhas da Caridade, o nome. É a primeira congregação religiosa feminina católica a ter vida apostólica. A companhia está presente e atuante nos 5 continentes, organizada em 79 províncias e regiões.
possui mais de 2.424 casas, somando um contingente de mais de 21 mil religiosas. Olha só. E a Confraria do Rosário é a que trabalha para evangelizar os camponeses. Então a curiosidade é que lá no livro Renúncia, que vai contar uma das vidas do Espírito Emmanuel, ele naquela situação ele é o padre Damiano. E nesse livro vai contar que ele trabalha numa igreja que chama Basílica São Vicente, ou Igreja de São Vicente de Paulo, né? É interessante. E o nosso asilo aqui na cidade de Rio do Sul também, é o Asilo São Vicente de Paulo. Ele era considerado o padroeiro da caridade. Então, tanta coisa que ele fez, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Virtude, ele é citado lá pelo autor como um exemplo de virtude, um exemplo de virtuoso, né? Para ver como ele era importante. Então, São Vicente de Paulo, na Revista Espírita de 1858, que é o primeiro ano dela, ele vai dizer, olha só, a alma não pode se elevar às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ele está dizendo assim, que a gente não vai conseguir progredir, a gente não vai evoluir e para dimensões melhores enquanto a gente não se devotar, enquanto a gente não entender que a gente tem que ajudar o nosso próximo, né? Não encontra felicidade e consolação senão no impulso da caridade. Então, às vezes a pessoa depressiva, triste, não encontrou às vezes o sentido da vida, é porque não está praticando a caridade. É como se nós fôssemos programados para o bem, programados para a caridade. E a gente não está desempenhando esse papel. Daí o que acontece? Se a gente não usa uma ferramenta correta, vai dar problema, vai dar defeito, né? Então aí que entra a caridade. Ele diz também, sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado essa horrível chaga de egoísmo. Esse deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. Então o egoísmo é o contrário da caridade, né? Por isso que ele diz para a gente deixar de lado essa chaga, o orgulho e o egoísmo, né? E ele vai dizer também que, olha só que legal, eu gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandono esse livro. Muitas das vezes a gente até lê, se esforça, mas não tenta trazer para a realidade, não tenta perceber se aquilo que eu estou lendo eu também faço, porque sempre primeiro é para nós. Mesmo que a gente está lendo para alguém, a mensagem sempre primeiro é para nós, para servir para nós primeiro, para a nossa vida, né? Para ver se realmente eu estou fazendo aquilo que a leitura está nos trazendo, se eu estou colocando em prática esses ensinamentos. Daí ele coloca, transformam-no em expressão vazia e letra morta, deixam ao esquecimento esse código admirável. Ele diz que a gente até lê, mas como não faz sentido para a gente não tenta compreender, não tenta vivenciar, é como letra morta, mesmo que se eu não tivesse lido. E olha lá, vossos males provêm do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Então, as coisas ruins que nos acontecem, as nossas dificuldades, é um abandono voluntário às leis, porque o próprio Evangelho é um código de leis divinas, que a gente deve seguir. Então, quando a gente abandona, a gente não estuda, não tenta compreender, não tenta vivenciar, acontece os nossos males da nossa vida, né? Lê depois essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Né? Então, que ele está ressaltando a importância de eu não só ler, mas eu meditar sobre aquilo que eu li, tentar compreender. É como se eu estudasse mesmo, de uma forma, né? Nem que eu estudo às vezes um parágrafo por dia, mas eu tenho que refletir sobre aquilo lá, tentar compreender aquilo. Né? Aí olha só, esse trecho aqui, ele está na Revista Espírita, 1858, mas não está no Evangelho, lá no capítulo 13. E eles colocaram toda essa parte que ele está falando até agora, mas esse trechinho não colocaram. Olha que interessante que eu achei lá. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro, que é o Evangelho, encontrai todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Imagine só,
Ele que já fez tanto, né? Tudo aquilo, aquelas sociedades que ele criou lá, comunidades voluntárias, né? Todo o trabalho voluntário que ele fez aos pobres, ele ainda não se sente envergonhado em poder trazer alguma coisa para nós. Olha só que exemplo. E ele diz assim, ó, tende mais persuasão, mais constância na propagação dessa, né, de vossa nova doutrina. Está falando da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita. Ele está escrevendo na Revista Espírita, 1858. Então ele está dizendo assim, para nós que estamos lendo, que estamos divulgando, para a gente ter mais persuasão na hora de divulgar, mais constância, mais vezes, na propagação dessa doutrina. A doutrina espírita, a doutrina de Jesus também. Muitas das vezes a gente se só lê para a pessoa, entendeu, não entendeu, né? Então o que a gente pode fazer? Tentar ler, interpretar e tentar explicar para as pessoas com outras palavras, de uma forma às vezes mais simples, mais objetiva, né? Então a gente tem que ter mais persuasão. Uma crítica bem legal, né? Bem importante para nós. Então já em 1859, que é um ano depois, aí como Vicente de Paulo, ele assinou, ele vai dizer, olha, sede caridosos, não só desta caridade que vos leva tirar de vossa bolsa o óbolo, mas ide ao encontro das misérias ocultas. O que seriam essas misérias ocultas? Vamos ver. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. Ó, aí está um exemplo de misérias ocultas. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-vos. Em vez de a gente deixar a pessoa lá sem instrução, só criticar ela, só julgar, então por que a gente não vai lá e instrui ela e mostra o caminho, mostra como deve ser? Claro, se ela vai fazer ou não, não compete a nós. Mas a gente poderia instruir e tentar mostrar, dar o exemplo, né, do caminho certo. Sede mansos e bondosos para com tudo os que vos seja inferior, inclusive os nossos animais, né? Tudo que nos seja inferior. Então tem que ser manso e bondoso, porque tudo é criação divina, tudo merece o nosso respeito, né? A nossa bondade. Agora, no capítulo 13 também do Evangelho, sobre caridade, lá assina também Irmã Rosália. Então eu fiquei curioso, né? Poxa, mas quem será que foi Irmã Rosália? Porque ela traz lá a mensagem sobre caridade moral e caridade material, que todos já devem ter lido. Eu fui buscar, olha só. Irmã Rosália nasceu Jeanne Mary Wendell, o nome dela, né? 9 de setembro de 1786, em Confort, na França. Decidiu juntar-se às Filhas da Caridade, em 25 de maio de 1808. Pegaram aqui a mesma instituição que São Vicente criou, fundou lá, são Filhas da Caridade. Então, dois espíritos ligados pela mesma fundação lá, né, que ele criou, no mesma mensagem, no mesmo capítulo do Evangelho. Então, olha só, o bem que ele fez lá atrás, em 1600, foi surtir efeito também para a Irmã Rosália, que entrou numa congregação lá, que ele que fundou, com os princípios dele, com a ideia dele, né, com o devotamento dele. Olha só. Trabalhou com o departamento de bem-estar estabelecido pelo governo napoleônico. Abriu uma clínica gratuita, uma farmácia, uma escola, uma creche, um centro de saúde para mães e mais. Então aqui eu botei só um resumo, mas é interessante vocês procurar sobre a história dela, porque ela fez muito mais coisas. Então em 1852, Napoleão III decidiu dar-lhe a Gran Cruz da Legião de Honra, né? Tão importância que ela tinha naquela época. Inclusive ela chegou a treinar as pessoas que queriam também ser voluntárias, queriam participar, as próprias irmãs, né, que iam entrando na Filhas da Caridade. Ela começou a treinar de tanta experiência que ela tinha, porque como ela começou com 17 anos, ela já tinha muita experiência. E ela se preocupava até em que essas pessoas tivessem um momento de oração. Só que ela dizia que a oração tinha que ser mais rápida, objetiva, né? E que ela orava mesmo quando ela estava indo em direção aos pobres, nas ruas, nos lugares. Olha só que importante isso, né? E a gente tem que saber que não é só meditar e orar, mas sim fazer, né? Colocar em prática o que a gente está aprendendo. Então foi o que ela fez, foi o que
São Francisco de Paulo fez também. São Vicente de Paulo fez também, né? Muito importante. Mas vê que a biografia da pessoa, ela já vai mudar o texto que a gente vai ver. Então, quando eu ler o texto de novo, caridade moral, caridade material, eu sei que ela está falando porque ela fala com propriedade, né? Então, olha o que ela trouxe no Evangelho lá no capítulo 13. Auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Então, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode com o que a gente tem no momento, com as ferramentas que nós temos hoje. Né? Não vou salvar o mundo, é claro, mas a oportunidade que eu tiver para ajudar, eu vou ajudar. Dai para Deus, um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Né? Lei de causa e efeito. Tudo que se eu estou ajudando um amigo, um irmão que está precisando, eu estou ajudando a Deus, estou ajudando a Jesus. Né? Então, eu estou sempre colaborando. Não é para mim que eu faço só isso, é para os outros também, para Deus, é a lei da sociedade, a lei do progresso. Né? Então, ela diz também, desejo que compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que não custa nada materialmente falando. Qualquer um pode fazer. Né? Então, a caridade moral consiste em que se suportarem umas às outras criaturas. Hoje, muito mais do que talvez outros tempos, inclusive nas redes sociais, nas mídias sociais, a gente percebe que há intolerância, né? Então, a caridade moral seria suportarem umas às outras. E olha só, ela tem uma frase célebre do Evangelho, todo mundo conhece, talvez não lembrava que era ela. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Olha só. Então, por que eu vou entrar numa discussão, numa briga? Isso não vai levar a nada. Então, isso também é uma caridade, também muito importante. Isso todo mundo pode fazer o tempo todo, na sua família, no trabalho, na sociedade, com os amigos. Né? Olha que bacana. E aí, no capítulo 13 também, o bispo de Argel vai falar sobre a beneficência, que é a caridade material. Né? Então, olha, aqui, os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Mais uma vez, eles estão nos dizendo que para me sentir bem, para me alimentar o meu espírito, para mim estar pleno, equilibrado, eu tenho que fazer caridade. Procurar fazer caridade da forma que eu puder, quando der, claro, moral e material. Eu tenho que doar também, eu tenho que contribuir com a sociedade. Nós somos co-criadores do planeta. Jesus, Deus, conta com a gente. Nós somos criados para isso, para fazer o bem, para fazer caridade, para progredir e para ajudar outros a progredirem. Né? Ninguém consegue progredir sozinho. Então essa é a nossa reflexão. Muito importante ver o que cada referência eles vão confirmando. E daí na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Allan Kardec pergunta, mas como entendia Jesus? Olha como ele foi esperto aqui. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Daí ele vai dizer, olha, que é o nosso título lá, quase lá, o primeiro slide, né? Benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Até tem uma sigla que a gente usa nos estudos da doutrina, né? Do ERD, que fica BIP, benevolência, indulgência e perdão. Fica fácil para gravar, né? Então temos que ser bom, que a benevolência é a atitude no bem, indulgência para as imperfeições dos outros, porque todos nós temos muitas coisas boas. Por que não destacar elas, em vez de destacar as ruins? E perdão das ofensas, porque todo mundo erra. Né? Se eu sei que eu erro, então quando outra pessoa erra, eu também tenho que perdoar, porque eu vou precisar de perdão também. Né? Então é importante, olha, mais um conteúdo para a gente lembrar de ser indulgente, lembrar de ser benevolente e lembrar que a gente tem que perdoar as ofensas. Né? Então, no Reformador, em 1949, aqui nós podemos usar isso aqui como exemplo de caridade moral, né? Ou de a gente ser benevolente. Né? Como eu posso ser benevolente? A atitude no bem. Então, olha, não é muito difícil, não. Há alguns exemplos aqui. Escreve algumas frases amigas que console o irmão infortunado.
Hoje pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser mandar um áudio, né? Quantas possibilidades a gente tem. Traça pequenina explicação para a ignorância. Então, às vezes, não é o que você fala, mas o jeito que você fala. Então, aqui, eu percebi que a pessoa está agindo de uma forma. Em vez de eu ir lá e criticar e dar uma bronca, eu posso, um tom de voz tranquilo, num momento onde a pessoa vai aceitar melhor, ir lá e colocar, olha, isso aqui talvez fosse melhor assim, né? Sorrir para os infelizes. A gente acha que que todo mundo tem que ser muito sério, né? Que a alegria, ela está às vezes relacionada às pessoas que não estão dando bola para a vida. Mas a gente precisa ser alegre, porque a boa nova é alegria. Boa nova é uma boa nova, boa alegria, são notícias boas. Então nós temos que ser felizes. É claro que há muito sofrimento ainda em nosso planeta, mas mesmo assim nós temos que ser felizes pelo fato de a gente estar podendo estar aqui trabalhando isso, né? Ajudando as pessoas, nos ajudando. Deus nos deu essa oportunidade. Dá uma prece ao agonizante. Então você sabe que tem uma pessoa que não está passando bem. Hoje nós temos os grupos de WhatsApp de família, grupo da casa espírita, né? Então às vezes coloca lá, a pessoa tal está precisando de prece. Então mentalizemos ela. Isso já está auxiliando bastante, uma caridade, né? Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu a longa viagem da morte. São as pessoas que já partiram, né? A gente soube nas redes sociais, sabe, no WhatsApp, a pessoa tal desencarnou. Então, tira um tempinho e faz uma prece para ela receber essas vibrações lá onde ela está agora, para ela se recuperar. Então, coisas não são difíceis, né? Exige só um pouco de tempo. Leva um remédio, uma flor ao doente. A gente sabe que a pessoa não está legal, ou até em casa, ou no hospital. Nesse momento de pandemia, não tanto, né? Pode ser mais virtual, mas quando puder, né, a gente visitar um doente, visitar essa pessoa, dar boas vibrações para ela, dizer que vai melhorar, dar aquele incentivo, né, que a gente precisa. Parece ser repetitivo, às vezes quando a gente, mas alguém já deve ter falado com aquela pessoa, eu não vou dizer, ela sabe que eu amo ela, mas nós temos que fazer, porque a pessoa, é a mesma coisa quando num velório, não vou no velório, né, velório não serve para nada. Claro que serve para a pessoa que está lá, o parente que ficou, ele precisa daquela energia das pessoas que vão lá, daquele carinho, daquele abraço, né, naquele momento, do apoio. Isso é importante. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Então, se eu tenho que lidar com aquelas pessoas todo dia, então eu posso passar por eles entusiasmo. Não chegar com a cara fechada, fazer só o meu serviço, isolar de outras pessoas, esse não é problema meu, né? Eu posso passar entusiasmo para eles, para mostrar que eu quero trabalhar, eu tenho vontade, que eles também tenham vontade e a gente consiga fazer tudo junto. Emite uma palavra amorosa e consola onde a candeia do bem estiver apagada. Olha que legal. Então a gente pode usar palavras com as pessoas consoladoras, né? Isso não é difícil. Pode ler uma passagem do Evangelho para a pessoa, confortar, consolar, né? Tirar um tempinho do nosso dia para isso aí. No livro Libertação, capítulo 19, no chamado Precioso Entendimento. Aqui conta o final da história do livro Libertação. Eu não vou contar todo o final, porque tomara que vocês queiram ler o livro, né? Da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que começa com o livro Nosso Lar. Então, nesse capítulo aqui, a mãe, Margarida, está dando alguns conselhos para Matilde, sua filha. Ela está em desdobramento, a mãe dela veio conversar com ela, ajudou ela em algumas situações ali, que vocês vão encontrar no livro, né? E ela diz para a mãe dela, ensina-me a continuar, desejo honrar a bendita oportunidade que recebi, que é o que todos nós recebemos, que é da reencarnação, né? Todos somos, tendo essa oportunidade, temos que aproveitar muito bem. Então ela aproveita essa oportunidade lá de estar conversando com a mãe dela é um espírito um pouco mais elevado, né? Que está lá em outras condições e vai trazer algumas mensagens que servem para todos nós. Não procures ser atendida em todos os seus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir,
fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Então, às vezes a gente briga com Deus, pede para Deus, né? E acha que vai ser atendida em tudo sempre. A gente não vai procurar ser atendido em tudo. Mas sim, a gente tem que procurar servir os outros. Não ser servido. Né? Ajuda antes de procurar esse auxílio. Porque para mim ter auxílio de outras pessoas, eu também tenho que ajudar outras pessoas, né? Porque senão, qual é a minha parte? Eu só quero, mas eu não contribuo com o universo, com a natureza, com a sociedade. Eu tenho que dar a minha parte, a minha parcela de contribuição. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Olha, compreende sem exigir compreensão imediata. Legal, né? Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Está dizendo assim que não tem que parecer, eu não preciso parecer mais do que eu sou, mas sim eu tenho que ser aprovado pela minha consciência, não pelos outros. Não me preocupar com o que os outros acham, o que os outros vão pensar, mas sim o que a minha consciência está, se ela está tranquila, se eu aprovei isso, né? Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Então a gente não precisa procurar se destacar. Eu tenho melhor posição social, melhor colocação no emprego, melhor cargo ali. Não, isso não é importante, né? Então, antes de tudo, eu tenho que aperfeiçoar os meus sentimentos. Por quê? Dentro da nossa proposta reencarnatória, o desenvolvimento é para o espírito. Então, as situações que nós estamos envolvidas hoje, onde a gente mora, o cargo que a gente ocupa, a pessoa que a gente está casada, os relacionamentos que a gente tem, são tudo desenvolvimentos pessoais, de onde eu vou aperfeiçoar esses sentimentos, né? A melhorar eles, testar e passar por situações que eu vou aprender a controlar esses meus sentimentos, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme. Eu vou passar por todas essas situações aí. Então, com essas situações eu vou ganhando experiência, aprendizado, tomando decisões, né? Age corretamente e esqueces as frases vazias ou venenosas da maledicências contumaz. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjiem a fantasiosa superioridade pessoal, ou que te incline à dureza de coração. Olha que legal. Ela está dizendo assim que a gente não dá muita bola quando se levantam muito a nossa bola, né? Nos exaltam demais, mas também quando dão palavras muito duras, também não prestar muita atenção, quando criticam muito forte. Então, ao mesmo tempo, um também não é bom e outro também não, né? Não muito elogio, nem muitas críticas. Diante da fortuna ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, onde estiverdes. Olha que legal. Se nós estiver passando por um momento de fartura, né, financeira, um momento financeiro legal, um momento financeiro não tão bom, mas procure continuar a fazer o que eu sempre fazia, procure fazer o bem de qualquer forma, né? Não vai poder ser desculpa, eu não fui mais à igreja, não fui mais à casa espírita, não orei mais, ou não fiz mais a minha atividade voluntária porque eu estava sem dinheiro, eu não pude, tive que trabalhar mais, né? Então, tanto quanto está muito bom, quando não está muito bom, eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa, tentando ajudar o próximo, sendo correto da mesma forma, né? Para que atendas, porém, o semelhante programa, é indispensável abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares encontrarás a colheita da paz que desejas. Então, conforme mais eu vou
semeando paz, tranquilidade, eu vou ajudando outras pessoas, procurando fazer o máximo que eu posso fazer em benefício da sociedade, dos outros, no bem comum, mais eu vou estar feliz, mais eu vou ter paz, mais eu vou ter tranquilidade. Então não tem aquela ideia assim que agora eu vou me aposentar, vou sentar lá e vou pescar a vida toda, agora daqui pra, né, até o final da minha vida eu vou pescar. Todos estamos sempre convidados a fazer algo para o bem, porque todos estamos ainda, temos possibilidade de fazer algo. A gente viu, né? Caridade moral ou intelectual. Todo mundo pode fazer, o tempo todo, né? A gente está aqui para desenvolver, não está aqui a passeio, né? É bom lembrar. Aí eles fizeram algumas perguntas depois dessa entrevista do São Vicente de Paulo, né? Que eu até coloquei aqui, mas nós estamos chegando já, esgotando o nosso tempo. E no final, para a gente encerrar então, o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, ó: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é somente os que possuem hajam de ser salvos. Ele está dizendo assim, não é que somente aqueles que possuem vão ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então, esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Olha que responsabilidade. Então, somos verdadeiros cristãos, porque somos verdadeiros espíritas, mas nós temos que dar um exemplo para que as pessoas, vendo nossa mudança, vendo a nossa atitude no bem, o nosso agir, os nossos momentos ajudando outras pessoas, possam se inspirar e fazer o mesmo também, pelos nossos exemplos, se tornarem melhores cristãos e, consequentemente, seguindo Jesus, daí, fazendo o bem também. Então a gente tem que se esforçar, não é fácil, mas estamos convidados, todos nós, a sermos verdadeiros ou melhores cristãos, melhores espíritas, no final é a mesma coisa. Então o nosso tema para hoje era isso aí. Espero que vocês estejam tido uma boa reflexão, né? Convido a todos a lerem essas passagens do Evangelho para se aprofundar, né? E conhecer um pouco mais desses textos que a gente viu hoje. Obrigado pela atenção e até mais.